Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Capítulo 2. A natureza do poder mental. Neste ponto, percebo a pergunta que naturalmente surge quando algum começa a considerar um objeto, assunto ou princípio pouco comum: que é isto? Que é poder mental é uma questão difícil de responder, porque implica um conhecimento da coisa em si separada de suas atividades e manifestações. E esta coisa em si é algo que o pensador leal, científico, admite estar além do alcance de seu pensamento e conhecimento. Qualquer tentativa para responder a tal questão deve envolver o indivíduo no labirinto da especulação metafísica e filosófica a respeito de algo que é de natureza inconcebível. Assim posso dizer francamente aqui que não me proponho a adivinhar a natureza do poder mental. Pois, na verdade, qualquer tentativa a uma resposta minha seria meramente uma adivinhação, visto como eu não conheço, nem sei de outrem que conheça. Estou ao par de numerosas especulações dos filósofos e metafísicos antigos e modernos sobre este assunto, li-as, estudei-as e sujeitei-as como simples teorias que se não basearam nos fatos. Eu mesmo estabeleci e rejeitei uma dúzia ou mais de teorias sobre este assunto, achei-as todas vagas e nécias especulações. Estudei o que de melhor se escreveu e se pensou sobre o que é a mente e o poder mental em si. Assim, pois, a minha ignorância não é a que resulta da falta de conhecimento dos pensamentos dos outros, mas sim a que provém do muito pensar e muito estudar os pensamentos dos outros, isto é, a ignorância reconhecida por meio do conhecimento. No tocante a estas questões últimas, os melhores pensadores confessam francamente sua ignorância, sabendo que, como disse Nordau, eles colheram o mais alto fruto da árvore de conhecimento, a consciência de nossa ignorância. Como Pirro, há 25 séculos, dizem, Udem orizo, eu não decido. Não conhecemos as coisas em si mesmas, não podemos conhecê-las. Se conhecêssemos as últimas verdades relativas à coisa mais fina e insignificante no universo, conheceríamos tudo o que existe, pois esta coisa mais tênue está ligada e relacionada com todas as coisas do universo e com o que está encoberto nele. Conhecer a coisa em si mesma de tudo o que existe, seria conhecer a grande coisa em si mesma do todo. Tudo o que podemos fazer é conhecer e considerar as coisas pelo que manifestam, como agem, por meio de suas manifestações e atividades e pelos resultados e efeitos das mesmas, não pelo que são no abstrato, ou separadas de suas atividades. Manifestações e dos fenômenos que delas resultam. Fora de suas atividades, manifestações e fenômenos, as coisas são apenas abstratos nadas para nossa compreensão, palavras aéreas forjadas pelos metafísicos e filósofos para alimentar sua especulação, argumento e disputa sem fim. Podemos também admitir o fato que toda consideração das coisas últimas, coisas em si mesmas, nos leva inevitavelmente à conclusão que a única coisa real em si mesma é um algo que se oculta sob todas as coisas e ao mesmo tempo, não é coisa, e que transcende toda a nossa experiência, conhecimento, razão, pensamento e até imaginação. E aqui assenta a loucura de tentar dizer exatamente o que alguma coisa é. Em vista dos fatos mencionados que os melhores pensamentos do mundo julgam serem corretos, mais ajuizado é aplicarmos toda a nossa atenção à consideração das coisas como são conhecidas por meio de suas atividades, manifestações e fenômenos, conhecendo-as pelo que fazem e como agem, pelas leis e princípios das atividades e operações, abandonando as especulações relativas à sua natureza como coisas abstratas em si mesmas. Este é o método da ciência moderna, em comparação com os da filosofia especulativa e da metafísica. Mas, disse que pouco saber é coisa perigosa, e que os loucos se precipitam onde os anjos receiam pisar. E, assim, nunca nos faltarão engenhosas teorias e soluções de problemas finais. Há entre nós alguns que nos informam correntemente conhecerem com exatidão o que é a mente. Esses tais aumentam a alegria das nações, e por isso, são úteis e interessantes. Já ouvistes falar do colegial que, perguntando-lhe o professor, que é a eletricidade,
respondeu: bem, senhor, eu sabia, mas esqueci-me. O professor observou secamente: ora, não é isto tão custoso. Aqui está a única pessoa no mundo que conheceu realmente o que é a eletricidade, porém esqueceu-o. Quanto perdeu a humanidade? Por que não temos bastante coragem para deixarmos de fazer especulativas bolhas de sabão com que nos divertirmos e não aprenderemos a responder honestamente, eu não sei, ou então aprendermos a expor francamente como a ciência moderna? Aqui termina nosso conhecimento do assunto. Amanhã poderemos conhecer mais, porém basta para hoje o conhecimento atual, pois uma polegada de conhecimento dos fatos vale muito mais do que uma milha de teorias e especulações não provadas. Como Thomas L. Harris disse, o teorista que sonha com o arco-íris e chama a hipótese de filosofia, nada mais é que um financista no papel que esconde na mão suas falsas promessas de ouro. Os fatos são a base da filosofia, a filosofia é a harmonia dos fatos, vistos em sua relação exata. E, agora, tendo confessado nossa ignorância, prossigamos na consideração do poder mental como é conhecido por suas atividades. Em primeiro lugar, permita-se-me dizer que não considero o poder mental como coisa identicamente. Antes parece-me relacionado com ela, particularmente na operação mental conhecida como desejo, vontade e imaginação. Se vos apraz, podemos considerá-lo como aspecto ativo da mente. A mente tem três aspectos: o aspecto de ser ou substância, o aspecto de pensamento, com as subdivisões de razão, sentimento, emoção, desejo, vontade, etc., nos planos consciente e subconsciente, e, terceiro, o aspecto de ação. É no aspecto de ação que a mente é conhecida como poder mental. Embora seja muito provável que haja certo emprego e manifestação de poder mental nos processos ordinários de raciocínio, esforço intelectual, etc., contudo, o poder mental parece achar-se mais estreitamente unido à fase mais elementar de mentação, que compreende o sentimento, a emoção e particularmente o desejo ou a vontade. Sabemos que o possuem as formas inferiores de vida entre os animais e as plantas, até as formas inorgânicas, as quais existiram e empregaram a força antes que o intelecto e a razão se manifestassem no homem. Assim, farei notar-lhes que, enquanto o poder mental possa ser posto em ação pelo intelecto e, com maior certeza ainda, dirigido por ele, não deveis cometer o erro de identificá-lo com esta fase da mente ou atribuí-lo ante as criaturas que a possuem. É uma força muito mais elementar e básica, como vistes no capítulo precedente. De fato, a fim de que possais compreender as operações do poder mental, habituai-vos a considerá-lo como relacionado com o que chamamos vontade, distinta do intelecto e da razão. Por vontade não quero significar esta fase ou faculdade da mente que decide, determina ou escolhe, ainda que este uso ordinário do termo seja perfeitamente correto quando é aplicado a uma fase da vontade. Esta faculdade que decide, escolhe e determina, é um dos atributos do intelecto e da autoconsciência sobreposta à vontade elementar para guiá-la, dirigi-la, encaminhá-la e restringi-la, é o ego em seu leme, dirigindo a nau da vida pela carta da razão, sendo a força motora a vontade ou o poder mental. A escolha nas formas inferiores de vida e atividade significa simplesmente assentimento ao desejo mais forte, a reunião de desejos mais fortes ou a média dos desejos mais fortes. Não quero significar vontade no sentido acima, mas no sentido mais elementar do termo, o sentido original, pois a palavra deriva de uma raiz que significa desejar, desejar fortemente. E, neste sentido elementar, a palavra vontade usa-se para designar este princípio mental, primitivo, original e universal da vida que se manifesta em desejo de agir e na resposta a este desejo. Neste sentido, pode-se considerar a vontade como desejo-vontade, ambos sendo tidos como fases de uma só, ou antes os dois polos da mesma coisa. O polo desejo deste desejo-vontade relaciona-se com o que chamamos emoção, sentimento, etc., que o excita para agir. O polo vontade deste desejo-vontade relaciona-se com aquele princípio de atividade mental que estamos considerando sob o nome de poder mental, o aspecto dinâmico da mente. Peço-vos que releiais este parágrafo, a fim de que possais fixar bem esta ideia na vossa mente, pois dela depende a compreensão perfeita de muito que direi neste livro.
No desejo, achamos o primeiro passo para a mentação dinâmica. O desejo precede a ação da vontade que põe em liberdade a força dinâmica da mente, o poder mental. O desejo é o enrolador do fio metálico da vontade. Há sempre um estado de tensão no desejo, um estado de energia acumulada, produzido pelo sentimento, a emoção ou estados semelhantes originados da vista, da memória, do pensamento ou de algum objeto atrativo. O sentimento inspirado pelo objeto atrativo enrola o fio do desejo e esta energia acumulada alimenta o poder motor da vontade. Mas, lembrai-vos disto, alguns desejos são postos em ação, outros são rejeitados. Nem os homens, nem as coisas agem sob o impulso de todos os desejos. Há o outro polo do desejo-vontade que deve ser chamado a ação e isto leva-nos à consideração da faculdade de escolha, determinação ou decisão, que muitas vezes é expressa pelo termo vontade, como eu disse há pouco. Esta fase da vontade que escolhe e determina, é pouco mais que uma denominação nula, no que se refere à relação entre o desejo e a vontade de agir nos casos das coisas e criaturas de escala inferior à do homem. Pois, nestes casos, essa escolha, determinação ou decisão baseia-se inteiramente no grau de sentimento ou grau de atração dos objetos que se apresentam à atenção, os sentimentos mais fortes, atração ou interesse motor que prevalece durante o dia. O medo é um dos sentimentos mais fortes que influi nos desejos, age usualmente como um neutralizador de outros sentimentos e desejos, e é mais poderoso como causa que influi na escolha ou decisão. De fato, é justo considerar o medo uma forma negativa do desejo, um desejo contrário. Com o advento da razão do intelecto, particularmente quando o ego autoconsciente aparece, introduzem-se novos elementos em virtude dos quais o homem se torna apto para deliberar ponderar as causas, desejos, sentimentos, emoções, etc. E assim se julga que a vontade do homem contém elementos que faltam ao princípio geral de vontade. Mas o aspecto da vontade que mais nos interessa é da ação, o polo de vontade do desejo-vontade. O ponto exato em que o desejo passa para a vontade é impossível de determinar, é provável que se misturem uma com outra. Sabemos, porém, que alguma coisa acontece em certo ponto da operação mental, pela qual a atenção da coisa, ou ego, passa do polo de desejo para o polo da vontade, e então uma de duas coisas sucede. Primeiro, se o fio enrolado do desejo é solto pela vontade e a energia do desejo, transmudado na energia da vontade, que assim põe em ação o poder mental ou qualidade dinâmica da mente. Segundo, a vontade recusa ser movida e o desejo vagarosamente distende seu fio, e a tensão é diminuída gradual ou rapidamente. A vontade pode ser cultivada e desenvolvida de modo a recusar pôr o fio do desejo em ação, e nesta qualidade inibitória assenta muito daquilo que se chama força de vontade. Muitas vezes precisa-se muito mais vontade para não agir do que para agir. O aspecto de ação é uma verdadeira qualidade dinâmica da vontade. E, com a ação, toda a vontade se acha íntima e inseparavelmente relacionada. Como o professor Alec diz, a vontade relaciona-se com a ação. O estudante deve ter este fato diante de si, por mais complexa que a matéria lhe pareça. A ação é o sentido íntimo e a razão da vontade. É desta fase que nos ocupamos neste livro. A ação é o aspecto essencial do poder mental, este existe para o fim de agir. É a essência da atividade. Assim vereis que este princípio mental universal dinâmico, que denominei poder mental, não é a fase da mente que se manifesta como processos intelectuais e racionais, mas esta fase da mente excitada pelo desejo-vontade é que age. Manifesta-se no universo entre as formas de vida abaixo do plano da razão, ao mesmo tempo que entre as que se acham neste plano e, por isso, precede a razão na evolução, manifesta-se também de modos inconscientes e automáticos e precede o estado autoconsciente do homem. Representa uma força mental elementar, primitiva e fundamental, e pode ser tomado como uma força crua, imperfeita, não desenvolvida que se manifesta especialmente como ação instintiva ou tendência, antes que pelos caminhos da razão, do intelecto, ou das faculdades superiores de conhecimento. Ela é alguma coisa mais elementar e básica que o intelecto.
está mais próxima das forças elementares da vida, que personificamos sob o nome de natureza. Se aquilo que conhecemos como razão ou intelecto se desenvolveu de uma matéria mental elementar ou não, ou se estas formas de mentalidade superior são alguma coisa de uma natureza inteiramente superior e distinta, ou se, como creem os ocultistas, a inteligência é o resultado da influência do ego espiritual, alguma coisa distinta da mente, sobre uma matéria mental elementar, são questões que pertencem a outras fases do assunto geral do ser, com o qual não temos nada na consideração daquilo por nós tratado. Tenho as minhas opiniões e crenças próprias sobre estes pontos, e cada um de vós as tem, podemos diferir sobre a mesma, e, contudo, ser capazes de examinar o assunto tratado como companheiros, apesar do nosso desacordo sobre questões de filosofia, metafísica ou religião. Ocupamo-nos de uma força natural, uma energia universal, a que, neste momento, deveríamos examinar e estudar seus princípios, como examinamos e estudamos os da eletricidade, magnetismo, calor ou luz. Convido-vos a um estudo científico, não a uma especulação, doutrina ou teoria filosófica ou metafísica. Estas coisas têm o seu lugar próprio e conveniente, mas não aqui, neste momento. Facilite sua vida.